Você trabalhou alguns anos na roça e depois passou a trabalhar na cidade? Talvez você esteja olhando apenas para o seu tempo de carteira assinada e acreditando que ainda faltam muitos anos para se aposentar. Mas aquele período de trabalho rural pode fazer toda a diferença. Existe uma modalidade conhecida como aposentadoria híbrida, que permite somar tempo trabalhado no campo com os períodos de contribuição na cidade. Em alguns casos, até mesmo o trabalho rural exercido há muitos anos e sem recolhimentos mensais ao INSS pode ser utilizado. Mas atenção, a aposentadoria híbrida possui regras próprias, exige uma documentação rural bem organizada e não utiliza a mesma idade reduzida da aposentadoria exclusivamente rural. Neste vídeo eu vou explicar quem pode utilizar essa modalidade em 2026, quais são os requisitos, como comprovar o tempo rural e quais erros podem fazer o INSS negar o benefício. Meu nome é Cristiane Borges, sou advogada especialista em direito previdenciário e aqui no canal eu explico os principais direitos relacionados ao INSS de forma simples e objetiva. Já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que trabalhou na roça e depois passou a contribuir na cidade. O que é aposentadoria híbrida? A aposentadoria híbrida é uma modalidade de aposentadoria por idade. Ela permite somar períodos de atividade rural com períodos de contribuição urbana para atingir o tempo mínimo de contribuição exigido pelo INSS. Imagine uma pessoa que trabalhou durante 9 anos com a família na agricultura e depois contribuiu por mais 8 anos trabalhando na cidade. Analisados corretamente os períodos, ela poderá ter 17 anos considerados para aposentadoria, ao invés de utilizar somente os 8 anos que aparecem como trabalho urbano. A principal finalidade dessa modalidade é reconhecer a trajetória completa de quem passou parte da sua vida no campo e outra parte na cidade. Qual é a idade exigida para a aposentadoria híbrida em 2026? Aqui tem um ponto que causa muita confusão. Na aposentadoria exclusivamente rural, a mulher pode se aposentar lá aos 55 anos e o homem aos 60 anos, desde que comprovem 15 anos na atividade rural. Já na aposentadoria híbrida, essa redução não é aplicada. Em 2026, a idade é de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homens. Isso acontece porque a aposentadoria híbrida utiliza a idade prevista para a aposentadoria urbana, embora permita aproveitar o trabalho rural para completar o período mínimo. Para quem já esteve vinculado ao INSS antes da reforma da Previdência, ocorrida em 13 de novembro de 2019, a regra de transição exige, em geral, 15 anos de tempo e 180 anos de carência para homens e para mulheres. Para os homens que ingressarem no regime geral somente depois da reforma, a regra permanente prevê 20 anos de contribuição. Para as mulheres que ingressarem depois da reforma, permanecem os 15 anos. Por isso, a data do primeiro vínculo previdenciário precisa ser analisada antes de definir qual regra será aplicada. Precisa estar trabalhando na roça quando for pedir a aposentadoria híbrida? A resposta é não. Na aposentadoria híbrida, a pessoa não precisa estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade para fazer o pedido da aposentadoria. Ela pode ter trabalhado na roça na juventude, passado muitos anos na cidade e estar exercendo uma atividade urbana quando for solicitar essa aposentadoria. Também não é necessário que o trabalho rural seja a atividade predominante na vida do segurado. O STJ reconheceu que o trabalho rural antigo e descontínuo, exercido antes da Lei 8.213 de 91, pode ser utilizado na aposentadoria híbrida, mesmo que não tenham sido realizados os recolhimentos das contribuições daquele período. Isso significa que um período rural remoto, exercido muito antes do pedido, não deve ser automaticamente descartado, mas ele precisa ser comprovado.
O tempo rural sem contribuição pode ser utilizado? Em determinadas situações, sim. Esse é um dos maiores diferenciais da aposentadoria híbrida. Muitas pessoas trabalharam na agricultura familiar quando eram mais jovens, sem carteira assinada, sem pagar o carnê ao INSS. O fato de não existirem contribuições mensais não significa por si só que o período esteja perdido, especialmente no trabalho rural exercido antes de novembro de 91. Existe a possibilidade de utilização desse período para completar a carência na aposentadoria híbrida, desde que a atividade seja devidamente comprovada. Porém, não basta só informar ao INSS que trabalhou na roça. Será necessário apresentar documentos que demonstrem a atividade rural e a ligação da pessoa com a agricultura familiar, com a propriedade ou com a produção. Cada período precisa ser analisado individualmente, principalmente quando o trabalho rural ocorreu depois de 91 ou quando existiram atividades urbanas durante o mesmo intervalo. Vamos para o exemplo prático. Vamos imaginar uma mulher com 62 anos de idade. Ela trabalhou 9 anos na agricultura familiar quando era jovem. Depois mudou-se para a cidade e acumulou 8 anos de contribuição urbana. O CNIS mostra apenas os 8 anos da cidade. Se ela fizer uma simulação automática lá no meu INSS, o sistema poderá indicar que ainda não possui tempo suficiente. Porém, se os 9 anos rurais forem comprovados e reconhecidos, ela poderá totalizar 17 anos de contribuição. Isso mesmo. Nesse exemplo, o tempo rural pode ser justamente o período necessário para alcançar os 15 anos exigidos pela regra. É por isso que a simulação do INSS não deve ser considerada uma decisão definitiva. O próprio INSS informa que a simulação é apenas uma referência e não garante o reconhecimento do direito. Quais documentos comprovam o trabalho rural? A comprovação do trabalho rural é a parte mais importante do pedido. Entre os documentos que podem ser utilizados estão o bloco de notas de produção rural, notas fiscais de venda dessa produção, contratos de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural, documentos do INCRA, comprovantes relacionados ao ITR, registros em cooperativas, comprovantes de compra de sementes, ferramentas ou insumos, certidão de casamento ou nascimento com qualificação, certidão de casamento ou nascimento com qualificação profissional rural, documentos escolares, fichas de atendimento médico com endereço ou profissão rural e outros documentos aí que demonstrem a ligação da família com a atividade agrícola. A autodeclaração rural também é um documento importante. Nela, a pessoa informa os períodos trabalhados, o local da atividade, a propriedade, os integrantes da família, o tipo de produção e a forma como o trabalho era realizado. Atualmente, essa autodeclaração pode ser preenchida eletronicamente no meu INSS. Documentos em nome dos pais ou do cônjuge também podem ajudar no caso do trabalho em regime de economia familiar, mas é necessário demonstrar a relação da pessoa com aquele núcleo familiar e com a atividade rural. A declaração do sindicato pode complementar o conjunto de provas, mas não deve ser utilizada como único documento. O ideal é apresentar documentos antigos, coerentes e distribuídos ao longo do período que se pretende comprovar. Como fica o valor da aposentadoria híbrida? A aposentadoria híbrida não significa automaticamente uma aposentadoria maior. A sua principal vantagem é permitir que o período rural seja utilizado para completar os requisitos e garantir acesso ao benefício. O valor dependerá da regra de cálculo aplicável e do histórico de contribuições do segurado. Nas aposentadorias concedidas pelas regras posteriores à reforma, o cálculo normalmente começa em 60% da média de todas as contribuições realizadas desde julho de 1994.
São acrescentados 2 pontos percentuais para cada ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição no caso da mulher ou 20 anos no caso do homem. Por isso, somar mais tempo pode influenciar o cálculo em determinadas situações, mas não é correto prometer que o reconhecimento rural sempre aumentará o valor. Antes do pedido, é importante calcular o benefício e comparar a aposentadoria híbrida com outras regras que possam estar disponíveis para cada caso. O pedido é feito pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Primeiro, você acessa o sistema com o seu CPF e senha da conta Gov. Depois, selecione Novo Pedido e procure o serviço de aposentadoria por idade urbana, conforme a opção apresentada pelo sistema. Durante o requerimento, é fundamental informar se existe tempo de atividade rural. Também devem ser anexados os documentos pessoais, carteira de trabalho, o extrato do CNIS, os carnês ou comprovantes de contribuição, quando existirem, a autodeclaração rural, os documentos da atividade agrícola e uma relação organizada dos períodos que estão sendo solicitados. Depois do protocolo, o pedido deve ser acompanhado na opção Consultar pedidos. O INSS pode emitir uma exigência solicitando documentos adicionais ou esclarecimentos. Apesar de o pedido ser feito pela internet, a aposentadoria híbrida exige uma análise muito mais ampla do que simplesmente apertar no botão solicitar. Na Cristiane Borges Advogados, nossa equipe analisa o CNIS, verifica os períodos urbanos, identifica o tempo rural que pode ser reconhecido, orienta sobre os documentos necessários, calcula as regras disponíveis e acompanha o processo junto ao INSS. Entre os principais erros os mais comuns são considerar somente o tempo que aparece no CNIS, não informar a existência do trabalho rural. Pedir aposentadoria rural com a idade reduzida sem possuir 15 anos exclusivamente no campo, apresentar poucos documentos, preencher a autodeclaração com informações contraditórias, não explicar períodos urbanos existentes no meio da atividade rural e confiar apenas na simulação automática do Meu INSS. Outro erro é pedir a primeira aposentadoria disponível sem comparar o valor e a data correta para o requerimento. Uma análise previdenciária prévia pode evitar a negativa e impedir que o segurado escolha a regra menos adequada e menos favorável também no seu caso, que não é o que se espera, né? Se você trabalhou na roça e depois passou a trabalhar na cidade, não descarte o período rural. Ele pode ser justamente o tempo que falta para completar os requisitos da sua aposentadoria. Mas para que o INSS reconheça esse trabalho, é necessário organizar corretamente os documentos e apresentar um pedido completo. Para saber se você pode somar o tempo rural e urbano, fale com nossa equipe pelo link disponível na descrição desse vídeo. Se inscreve no canal, deixe sua dúvida nos comentários e compartilhe esse conteúdo com alguém que trabalhou na roça. Até o próximo vídeo!